Bom dia, minha gente, estamos aqui na nossa live de hoje, na nossa leitura bíblica do dia de hoje. Hoje nós vamos ler então 1 Samuel capítulo 9 ao capítulo 12. Vamos dar sequência aí a esse período da monarquia em Israel. Estamos no começo, no primeiro rei, quando nós vamos conhecer ao primeiro rei de Israel. Nós estamos entrando nesse período após o período de Juízes, que nós já vimos que foi um período desastroso do povo de Israel. Então, inclusive esse tempo que nós estamos aqui, nesse momento da história de Israel, é um momento bem importante. Então, vamos chegando, minha gente, vão enviando aí, esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco no estudo bíblico da palavra de Deus, que é sensacional. Gente, bom dia, minha gente. Vamos entrando aí, já vamos orar para dar graças a Deus. E me contem, vocês estão acompanhando na leitura? Tem visto, tem conseguido ver um entendimento geral da história, e a partir desse entendimento geral a gente vai aprofundando nas histórias aqui. Vocês estão acompanhando dessa forma? Me contem aí. Oba, gente? Exatamente, seguindo o nosso plano de leitura, esse nosso modelo devocional para esse ano, o Oba, oração, Bíblia e aplicação. Então, nós oramos, nós estudamos a Bíblia, não é uma leitura, mas é um mergulho na palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, gente? Vamos começar lá, dando graças a Deus por esse tempo. Olha que coisa maravilhosa. Amém, gente. Deus, obrigada, Paizinho, por esse tempo, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que se revela a nós, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa derramar nos nossos corações essa fome e sede por Te conhecer mais a cada dia, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor, nesse dia, as pessoas que aqui estão neste momento e aquelas que irão ver depois também, Pai. Que o Senhor possa transformar a nossa mente, o nosso coração, alinhando-nos à Tua verdade, Pai, a verdade do Teu Evangelho. Nós Te damos graças pelo privilégio que temos de ter acesso a tão grande tesouro, Paizinho. Nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá, Nós estamos agora em 1 Samuel, no capítulo 9, tá? Vamos ler lá então. Então, até ontem nós vimos, a gente fez essa transição, entre o período dos juízes e agora no período dos reis. Exatamente, gente. Hoje é o dia 100 do nosso plano de leitura. Olha que coisa linda! Dia 100 do plano de leitura. E se você está chegando aqui agora, não tem problema. Começa a partir do dia de hoje, tá? Às vezes as pessoas perguntam, será que eu começo lá no começo do dia 1? Não, começa a partir do dia de hoje mesmo. E aí você vai acompanhando todos os estudos que a gente vai fazendo aqui. Terminando o ano, nós vamos fazer novamente a sequência de leitura até que ele venha, tá? Então vamos junto, porque assim você vai acompanhando os estudos aqui. Então, diz assim, 1 Samuel capítulo 9. Diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Olha isso. Então, aqui nós já vemos Saul, que nós já sabemos quem era, que vai ser o primeiro rei de Israel, e a gente já vê aqui uma característica dele. Não existia ninguém tão bonito igual a ele, Então, tá dizendo aqui, tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro tão belo quanto ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis,
pai de Saul, disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não a acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e aflija por causa de nós. Gente, Saul sai aqui então, atrás dessas jumentas do seu pai que tinha se perdido, e unicamente a pretensão dele era o quê? Encontrar as jumentas, tá, gente? Presta atenção nisso aqui, porque o Senhor, ele é sensacional. O Senhor é aquele que governa todas as coisas e faz tudo segundo o seu propósito. Olha isso aqui, versículo 6 do capítulo 9 de 1 Samuel. Diz assim: porém, ele lhes disse: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. De quem que eles estão falando aqui? Me digam aí, de quem que ele está falando aqui? Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então o rapaz que estava com Saul falou assim: olha, tem um homem aqui que sabe de todas as coisas, ele é um homem de Deus. Vamos lá que talvez ele possa nos dizer onde estão os jumentos do teu pai. Gente, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Olha isso aqui, olha como Deus prepara tudo. Eles estão indo atrás da jumenta, mal sabem eles que vão se encontrar exatamente com Samuel, ele mal sabia que ia encontrar com Samuel e seria então ungido rei de Israel. Gente, quem é que vai pensar numa situação dessa, a não ser o nosso Deus soberano acima de todas as coisas? Versículo 7 fala assim: então Saul disse ao moço: eis porém que se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão dos nossos alforjes se acabou, o presente não temos de levar ao homem de Deus, o que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Vejam só, nessa situação aqui, nós estamos dentro de um período onde a palavra de Deus era muito rara. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 1. Diz assim, que naquele tempo as visões e a palavra de Deus, ela era muito rara, ou seja, pouco se falava. Nós vimos que eles estavam no lamaçal, muito distantes do Senhor, esse povo estava, esse momento do povo de Israel. E eles estavam sendo oprimidos por qual povo? Quem era o inimigo? Me digam aqui, quem era o inimigo de Israel nesse período aqui? Quem era? Escreva aí, nós já falamos sobre eles no dia de ontem e hoje vamos continuar sobre isso. É importante a gente, enquanto nós estamos lendo, fazendo a leitura, nós vemos qual é dos inimigos de Israel que está se levantando, tá? Muito bem, gente, que alegria, vocês são demais. Os filisteus, exatamente. Então, eram os filisteus. Lembra que eles entraram, mataram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que o pai dele, caiu da cadeira, morreu também, quando soube que o quê? Que os filisteus levaram o quê? A Arca da Aliança. Lembra? Que eles levaram para eles a Arca da Aliança. Nós já vimos, que os próprios filisteus não quiseram mais a Arca da Aliança, que viram quanto poder há no Deus de Israel. Tá, gente? Então, nós estamos dentro desse cenário aqui. Olha lá, então eles estavam lá, ou seja, preste atenção que, inclusive, nesse tempo aqui, o próprio Saul não sabia quem era Samuel. Veja, era o cara que Deus tinha levantado, Então, assim, ele nem sabia quem era. Para vocês verem como, inclusive, o Saul estava distante das leis de Deus, tá? Olha só o que acontece. Versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente.
porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água. E lhes perguntaram: está aqui o vidente? Né? Novamente nós encontramos aqui quem? Moças tirando água. Essa era a função das mulheres, tirar água do poço, né? Uma das funções das mulheres. Versículo 12 do capítulo 9 diz assim: elas responderam: está, eis aí o tens diante. Meu Deus do céu, gente, eu assim, sério, eu fico maravilhada. Olha isso aqui, elas responderam: está, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Elas estão dizendo assim, né? Tá sim. Eles perguntaram: ei, tá aqui o profeta de Deus, o vidente de Deus, eles usavam essa palavra naquele tempo. E elas falaram: tá sim, tá aí, ó. Gente, que tempo é esse de Deus? Que relógio de Deus é esse? Que ele orquestra tudo conforme a sua vontade. Olha isso aqui, gente, os detalhes disso daqui. Num dia comum para Saul, onde ele sai para procurar as jumentas do seu pai. Sensacional. Olha isso. Versículo 13 diz assim: entretanto, vós na cidade logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, né? Ele tinha todas as funções cerimoniais dos sacrifícios, tá? Que nós vimos lá em Levítico. E só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Gente, é lindo demais. Subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: olha isso aqui. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, ó inimigo, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Olha isso aqui, gente. Quando eu leio isso daqui, eu fico assim, realmente maravilhada, né? Que o Senhor nos dê essa capacidade de nos maravilhar com a sua palavra, gente. Sabe? Porque é tremendo. O que ele está dizendo aqui? Deus está dizendo, um dia antes, ele falou para Samuel: ei, eu vou enviar um benjamita e você vai ungí-lo. Então vejam só, Deus falou isso para Samuel um dia antes. O que Deus preparou naquele dia? Deus preparou com que as jumentas fossem embora. Deus falou para o pai de Samuel: ei, vai procurar as minhas jumentas. Na verdade, não foi ao acaso que essas jumentas sumiram. Foi Deus. Porque ele está no controle. Providência de Deus. Ele é soberano. Gente, isso traz um conforto no coração de saber que tudo está nas mãos do Senhor. Então Deus já havia avisado Samuel. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falava. Meu Deus. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, que é aqui a casa do vidente. Gente, vocês estão mergulhando na história? Vocês estão imaginando a cena? Vocês estão ouvindo o tom de voz deles? De Saul todo, como é que fala, gente, a palavra? Todo perdido. Saul todo perdido, não sabia cadê o vidente, não sabia cadê o profeta, não sabia cadê as jumentas, não sabia nada. Ele não sabia nada. Ele chegou lá diante de Samuel. Gente, isso aqui é sensacional. Versículo 19. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Samuel já sabia o que Deus tinha. Saul não. Saul ainda estava atrás das jumentas dele. Ao alto: hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei.
Quanto a jumenta, meu Deus, o que Saul tinha dito, gente? Saul tinha dito alguma coisa para Samuel das jumentas? Zero, não tinha dito nada. Presta atenção, gente, olha isso aqui. Gente, tô empolgada demais. Gente, é porque assim, ó, quando a gente... Vocês estão comigo aqui, né? Vocês estão entendendo? Eu fico animadíssima com isso. Olha só, cadê o versículo 20? Samuel diz para Saul: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe, o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse, olha isso aqui, e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? Gente, olha isso aqui. E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Por que Saul diz isso aqui, gente? Olha só como é maravilhoso estudar a Bíblia como um todo, de uma forma sequencial e não com versículos aleatórios fora do contexto. Quando eu vejo Saul dizendo aqui, eu não sou um benjamita da tribo menor, da família menor, por que ele está dizendo isso? Porque praticamente a tribo de Benjamim foi massacrada e quase desapareceu do mapa, lembra? Juízes 19, 20 e 21. Juízes 19, nós vimos isso no dia de ontem, né? Que houve um morticínio por causa da guerra que aconteceu entre as tribos e a tribo de Benjamim praticamente sumiu, né? Sumiu do mapa. Então ele está dizendo aqui, a que tribo ele pertence? Como assim você vai me encontrar, né? Assim como o Senhor também chama Gideão, né? Exatamente isso que nós estudamos também aqui. Então, versículo 22 diz assim: Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então, disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Olha só, Samuel já tinha deixado uma porção separada para alguém que ele iria honrar. Quando ele fala para o moço que trabalha com ele, ele fala assim: cadê a porção que eu separei? Agora você pode botar, porque essa pessoa já chegou. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isso é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti, para essa ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Gente, até aqui ele ainda não sabia de nada, presta atenção, olha isso aqui, gente. Desciam eles para a extremidade da cidade quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Gente, vocês estão vendo aqui a cena? Olha o sol vindo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a cena, né? Então, estamos com a gente aqui no caminhar deles aqui, né? Saul já tinha recebido a notícia de que as jumentas já tinham sido entregues, recebeu um jantar sensacional, uma comida maravilhosa, que inclusive a gente viu que eles já não tinham mais nada, né? Então, assim, eles não esperavam, talvez, porque nós vimos lá, quando ele falou, o que a gente vai oferecer? A gente não tem nada, ou seja, eles já tinham comido tudo. Quando não tinham mais nada, ele recebe um alimento aqui, né, de honra, uma comida de honra. Então, Samuel fala assim: deixa o moço passar e fica aqui que eu vou te dizer o que o Senhor tem para te dizer. Capítulo 10, gente, capítulo 10, diz assim: tomou Samuel, diz assim, ó: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Olha só, o que está acontecendo aqui, né? A gente vê que Saul, então, ele foi ungido, né?
como esse governador, como esse príncipe, como esse rei. E a gente vai ter dois atos aqui, o ato religioso, né? E o ato político. O ato político é ele ser coroado diante do povo rei de Israel. E o ato religioso é a unção, onde ele é o representante, né, como governador diante do povo e diante de Deus, tá? Então, dentro disso acontecem esses dois atos. O ato religioso, que é através da unção, e o ato político, que é através da coroação. Tá, gente? Então, isso aqui é bem interessante a gente perceber. Por quê? Porque quem ungia no Antigo Testamento, olha isso aqui que coisa interessante. No Antigo Testamento existiam três ofícios que recebiam unção. Eram eles sacerdotes, profetas e os reis. Esses três ofícios eram aqueles que recebiam a unção. E aqui nós estamos diante do rei, o primeiro rei de Israel, recebendo a unção através do profeta Samuel, tá? Então, a gente vê isso daqui. Versículo 2 diz assim, ó: quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, as quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige agora por causa de vocês, dizendo: o que fareis eu pelo meu filho? Ou seja, o pai de Saul quis, agora ele não estava mais preocupado com as suas jumentas, ele agora já tinha encontrado as jumentas, e agora a preocupação dele era o quê, gente? Era justamente: cadê meu filho, né? Que sumiu. Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens. Olha isso aqui, gente. Que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da tua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Até aqui, olha só o que está acontecendo. O Senhor, ele diz aqui, olha aqui no versículo 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Olha isso aqui, gente. E depois ele dará instrução sobre o que ele deve fazer. Então, nós vemos aqui o seguinte, que o Espírito Santo do Senhor, a Bíblia está dizendo, vai se apossar dele. No Antigo Testamento, minha gente, o Espírito Santo, ele não fazia morada, né? Ele vinha com um propósito específico para cumprir a sua vontade, tá? Então, como nós vemos na vida dos juízes, né? Como Deus vinha com seu Espírito Santo na vida das pessoas para cumprirem um determinado propósito. Então, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa e saía da pessoa. Era conforme a vontade do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto aqui é que o Senhor, ele traz através de Saul, e eu quero falar um bocadinho sobre Saul, que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Quem foi o segundo rei? Escrevam aqui para mim. Quem foi o segundo rei? O rei que veio depois de Saul, né? A gente não leu ainda, mas quero saber. Quero que vocês me digam aqui. Mas, dentro de um entendimento panorâmico sobre a monarquia, exatamente, foi o rei Davi, né? O segundo rei de Israel. Então, olha só o que acontece. Saul,
Ele foi o rei segundo a vontade do homem. Davi, segundo a vontade de Deus. Saul, então, nós vamos ver tudo aquilo que pode acontecer num homem, né? Quando nós olhamos para a vida de Saul, o Espírito Santo veio, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio, trouxe para ele sinais, ungiu. Mas sabe o que não acontece com Saul? O coração dele não é afetado. Não existe confiança nem fé em Saul suficiente para ele crer. Porque nós vemos as misericórdias de Saul sobre aquele que tinha sido escolhido pelo homem. Olha só, o que está acontecendo aqui? Deus permitiu com que a insistência do povo, ele respondeu à insistência do povo com aquilo que o povo estava pedindo, com aquilo que o povo estava querendo. O que o povo estava querendo, gente? 1 Reis capítulo 8, o povo estava querendo um rei que governasse sobre eles. Eles não queriam Deus, eles queriam um homem. Deus, então, diante daquilo que o homem quer, que está buscando do seu desejo carnal, o seu desejo pela força do seu braço, aos olhos do homem, o ideal seria quem? Saul. Saul era o mais belo. Ele era bonito, ele tinha aparência de rei, presta atenção. Ele tinha aparência de rei. A Bíblia vai contar mais para frente, aqui, eu acho que ainda aqui no capítulo 10, ele tinha mais de 2 metros de altura. Então era aquele cara que você olhava e falava, esse cara tem cara de rei. Esse é o rei. Então Saul é a resposta daquilo que eles queriam e não daquilo que eles precisavam. Porque eles já tinham tudo que eles precisavam, que era quem? Deus. O rei dos reis e senhor dos senhores. Então, quando eu vejo Saul aqui, eu vejo tudo aquilo que aconteceu no seu exterior, que não foi, tudo aquilo que aconteceu no seu exterior não foi suficiente para mudar o seu interior. Ele recebeu a unção, ele profetizou com a boca, ele falou, mas o seu coração foi se enchendo de orgulho. A gente vai ver isso aqui em todo o caminhar. Por quê? Porque o seu coração não foi transformado. Então, no versículo 9, diz assim, do capítulo 10. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, olha só, isso aqui é em relação ao que Deus fez na sua misericórdia para ele, mas ele não respondeu à atitude de Deus, à misericórdia de Deus para Saul. É isso que nós precisamos ver. Quando nós fazemos o caderninho, nosso Oba, eu sempre falo, né? Eu gosto muito de frisar sobre isso, sobre a nossa oração. A nossa oração é a resposta àquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, ao convite de Deus para nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos busca, o Senhor vem ao nosso encontro. Qual é a minha resposta frente a isso? Né? Então, assim, é isso que eu tenho que observar. Qual é a minha resposta? Versículo 10 fala assim, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava como os profetas diziam uns aos outros. Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Ficaram admirados, falaram, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Da onde que ele está profetizando? A gente conhece a vida dele. Tá vendo? Eles conheciam o quê? O exterior. Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas. Versículo 13, e tendo profetizado, seguiu para o alto. Lembra dos sinais de Deus? O que Deus fez pela sua misericórdia? Ungiu, fez sinais, né? E ele vai dar instruções ainda a Saul. Isso tudo por causa do quê? Da misericórdia de Deus. Mas a gente vai ver que o próprio Saul não responde a essa misericórdia.
sobre a sua vida. A gente vai ver isso. Versículo 14. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio a Saul: conta-me, peço, tio, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de quem Samuel falara, não lhe declarou. Saul então não falou absolutamente nada sobre o reino, né? Ele não falou nada, ficou bem quietinho. Versículo 17 fala assim: convocou Samuel o povo do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Vejam que Samuel então traz novamente o que Deus tinha feito. Mas vós, gente, olha isso aqui, versículo 19 já diz assim: mas vós rejeitastes. Ele está dizendo aqui que Saul, nas entrelinhas, é fruto da rejeição do povo a Deus. Vocês estão vendo isso aqui? Ele está dizendo: mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe disseste: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Ou seja, Saul, ele é fruto da rejeição do homem ao governo de Deus. Lembra que nós falamos isso ontem? Cereja do bolo do dia de ontem? Então, Saul é fruto disso. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a tribo de Matre, a família de Matre. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando procuraram, não podiam ser encontrados. Antes, quem não podia ser encontrado eram as jumentas do pai dele. Agora, ele mesmo não estava sendo encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele está ali, escondido entre as bagagens. Aqui, a gente vê o lampejo de humildade de Saul, né? E como isso não vai permanecer. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era aqui, que nós falamos. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então, disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Sabe o que é? Como se o Senhor estivesse dizendo: tá vendo? Ele encaixa perfeitamente no que vocês estão buscando. É ele, Saul. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Tá vendo? Eles aplaudiram e falaram: é esse é o cara de rei. E é tão maravilhoso porque depois nós vamos ver lá em 1 Samuel capítulo 16, justamente quando Deus escolhe a Samuel. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Aí a gente faz o link com a escolha do homem e a escolha de Deus. Sensacional. Viva o rei! O povo estava assim em festa. Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele a sua tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Aqui, Saul não entrou em contenda, não fez caso e deixou quieto, né? A gente vê aqui a sabedoria de Saul, né? Fez que nem ouviu. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui nessa jornada, nesse período, no que está acontecendo? Vamos para o capítulo 11 agora. Diz assim, então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade e disseram: todos os homens de Jabes e Naade, faze aliança conosco e te serviremos.
Porém, Naás amonita lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros de Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus, olha isso aqui, se apossou de Saul. Lembra? No Antigo Testamento, o Espírito de Deus cumpre um propósito específico na vida de pessoas específicas, tá? Então ele vai e ele fica durante um tempo, ele é temporário na vida das pessoas. Já no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, ele envia o Espírito Santo para fazer morada em nós, aqueles que creem, tá? Ok, gente? Isso é bem importante da gente entender sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000. Dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, esses se alegraram. E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para proclamaram Saul seu rei perante o Senhor. Voltou, gente? Deu uma travadinha, né? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Voltou, né? Voltou. Tá. Então, ótimo. Então vamos continuar assim, tá? Então estamos no capítulo 12, tá? O último capítulo de hoje. Então vamos lá no capítulo 12, 1 Samuel, capítulo 12. Diz assim, ó. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi, como eu falei, né? Eu acho que ficou bem na hora que travou. Então, no finalzinho do capítulo 11, eu tava falando, acho que não pegou, né? Então, no final do capítulo 11, gente, nós vemos aqui que Saul agora, ele recebe, né, esse ato político, onde ele esse rei, coroado rei, né, sobre Israel diante de todo o povo. Então, um ato político e um ato religioso, tá? Tanto a unção quanto a coroação diante de todo o povo e diante do Senhor, né? E a gente viu, então, que isso que a gente viu acontecendo aqui, até então, na vida de Saul, né? Todos esses acontecimentos externos não mudam aquilo que acontece internamente, né, gente? Então, muitas vezes nós temos visto isso também em igrejas, né? Inclusive em igrejas. Travou de novo, gente?
Que são o quê? São pessoas, né, que não têm o coração dedicado a Deus, mas são pessoas que são ungidas exteriormente, né, mas vivem uma vida devassa, mas estão lá no púlpito, no altar, servindo ao Senhor, né? Então isso nós vemos. Tá tudo bem, né, gente? Tá normal. Então isso nós vemos, gente, né? Muitas pessoas que por causa de alguma capacidade que a pessoa tem, uma pessoa, por exemplo, que tem uma voz bonita, né? Que canta bem. Ah, então você tem que ir para o louvor. E você vai, sendo que uma vida completamente distante do Senhor. Onde essa pessoa não se consagra para o Senhor, para o serviço do Rei. Onde essa pessoa, ela está lá unicamente para oferecer um trabalho. Gente, Deus não precisa de trabalhadores. Ele tem filhos. Se ele quisesse alguma coisa que fosse executada de maneira perfeita, ele não escolheria você, nem a mim. Porque nós não somos perfeitos e nem conseguimos fazer o nosso trabalho com perfeição. O perfeccionismo, que muitas vezes é tido como uma virtude, é pecado. É pecado. Porque o perfeccionismo, minha gente, né? Eu sei de muita gente que se diz perfeccionista e acha que isso é uma virtude. Isso não é, isso é pecado. Sabe por quê? Porque quem define o padrão daquilo que deve ser perfeito é o homem e não Deus. O perfeccionismo, ele é diferente da excelência. A excelência, quem define o padrão é Deus. Perfeccionismo, quem define o padrão é o homem. E muitas vezes a gente está se achando que eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas todas perfeitas. A boquinha. Isso é pecado. Isso é pecado porque você está requerendo das pessoas algo que nem as pessoas e nem você mesmo pode entregar. O que Deus quer de nós não é o perfeccionismo. O que Deus quer de nós é a excelência. E a excelência o que é? É você entregar o melhor que você tem com os recursos que você tem. Eu vou falar sobre isso na Semana da Paixão, gente. A Semana da Paixão. Vai começar domingo, hein? Vai estar. Eu não tenho nem palavras, tá? Então, isso é importante a gente frisar, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a diferença do perfeccionismo e para a excelência. Tá, gente? Por que eu entrei nesse ponto aqui, né? Ansiosas, né? Eu também tô ansiosíssima. Então, vamos lá. Capítulo 12. Diz assim, ó. Então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo, quanto me disseste e constituí. Agora, nesse capítulo 12 aqui, esse capítulo 12 vai falar justamente de Samuel, né, diante do povo. Olha só que interessante. Quanto me disseste que constituísse um rei sobre vós. Versículo 2. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de câncer. E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos e vou-lo restituirei. Ele está dizendo diante de toda a congregação, ei, o que eu fiz de errado? Eu roubei alguém? Eu tomei algum boi? Eu defraudei alguém? Eu oprimi alguém? Podem falar. Eu fiz alguma coisa disso? Ninguém tinha nada para falar de Samuel. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Meu Deus
do céu, gente. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, ele traz toda a história lá, gente. Gente, ele traz o quê? O Deus da aliança, né? Ele traz a aliança que foi feita. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, olha lá, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor. Lembra de Císera? Lá de Débora? E nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei Moabe, que pelejaram contra eles. Versículo 10 diz assim: e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. Olha isso aqui. O povo reconhece, né, que eles pecaram e deixaram o Senhor. Versículo 11: o Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque e a Jefté e a Samuel e os livrou das mãos dos vossos inimigos em redor e habitastes em segurança. Tá vendo? Então ele vai contando toda a história e como Deus o havia livrado. Ou seja, ele está dizendo: vocês sempre tiveram um rei. Vocês sempre tiveram um governante. E nesse momento aqui da história, vocês estão pedindo um rei que governe sobre vocês. Vocês sempre tiveram. Ele traz a história e vem dizendo, geração após geração, que Deus sempre esteve à frente, que Deus sempre esteve no governo deles. Ele fala assim: o Senhor enviou a Jerubaal. Quem é Jerubaal? Escrevam aí, vocês sabem. Escrevam aí quem é Jerubaal. Versículo 11. Versículo 12, continua. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Olha isso aqui. Olha esse texto, gente. Gideão. Gideão era Jerubaal. Gente, olha esse texto, versículo 12. Diz assim: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Imagine Samuel dizendo isso para o povo, falando assim: vocês já tinham um rei que governou sobre vocês, e vocês disseram: não queremos esse rei, nós queremos um rei conforme o padrão dos homens. Versículo 13: agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Estão percebendo? Vocês estão sentindo Samuel falando isso aqui para o povo? Vocês estão sentindo o tom de voz de Samuel dizendo isso? Ele vem, ele vai falando tudo que Deus tinha feito, desde que tirou do Egito, como Deus sustentou esse povo. E quando chegou lá, mesmo vencendo a batalha, eles falaram: nós não queremos esse rei. Nós não queremos Deus como rei, nós queremos um homem. Versículo 13, agora tá aí o rei, tá aí. O rei que vocês elegeram tá aí, Saul. O Senhor deu um rei, conforme o que vocês queriam, não aquilo que vocês precisavam. Eis que o Senhor vos deu um rei. Imagine Samuel. Samuel que não queria. Quando Samuel disse lá em 1 Reis 8, Deus falou para Samuel, falou assim: Samuel, pode fazer o que eles estão dizendo. Porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Saul é resposta da rejeição do povo a Deus. Versículo 14 diz assim: se temerdes ao Senhor e servirdes e lhe atentardes a vós, e não lhe fosses rebeldes ao mandamento, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Ó misericórdia de Deus. Ele está dizendo: olha, mas se vocês temerem ao Senhor,
servis, atentar, obedecer a sua voz, vai correr tudo bem. Apesar disso, vai correr tudo bem. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fores rebeldes ao seu mandamento, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Meu Deus, gente. Então, invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Versículo 19 diz assim: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos um mal, de pedir para nós um rei. Meu Deus, gente. Vocês estão vendo aqui que o povo reconhecia o mal que eles tinham feito? Eles estão falando, todo o mal que a gente fez, agora acrescenta-se pedir a Deus o que? Um rei. Versículo 20 diz assim, ó: então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo esse mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs. Seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Aí versículo 22. Gente, versículo 22, o negócio vai... Olha isso aqui. Diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Olha isso aqui, gente. Esse versículo foi o que eu, inclusive, escolhi aqui no meu Oba de hoje, né? Eu não terminei de fazer o meu caderninho, mas esse foi o versículo. Pois o Senhor, olha isso aqui. Deus, ele é comprometido com a sua palavra. Deus é comprometido a cumprir a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. O compromisso que Deus tem é com a sua glória, com a sua vontade, com a sua palavra, com a sua promessa, com o seu nome. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, e não por causa do povo, por causa do seu grande nome, da palavra que ele deu, da promessa que ele deu, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Gente, do que a gente se lembra com isso aqui, com esse texto? Eu volto lá em Gênesis 12, quando Deus cria uma nação para ele. Deus cria uma nação porque ele quer fazer um povo seu. O desejo de Deus é um povo seu, que o exalte, que eleve, que louve o seu nome acima de todo o nome. Meu Deus. Aí Samuel finaliza, ele diz assim, Samuel finaliza: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Meu Deus. Antes vos ensinarei. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Quanto a mim, olha isso. Longe de mim eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós.
Isso aqui nós aprendemos o quê? Sobre a oração. Quando nós deixamos de orar pelas pessoas, né? Nós estamos pecando contra o Senhor. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel aqui podia dizer, tá vendo aí o rei? Vocês que pediram. Eu? Em todo momento eu falei que Deus é Deus, Deus é rei. Vocês não quiseram me ouvir, vocês foram de acordo com o desejo do teu próprio coração. Então, ó, que se lasquem. Se virem vocês. Sigam agora, eu não tenho mais nada a ver com isso. Samuel podia ter dito, mas Samuel fala, não. Eu vou continuar ensinando o caminho bom e direito e orando por vocês. Meu Deus do céu! Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, meu Deus, olha isso aqui. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Olha o versículo 25 aqui. O que a gente percebe do versículo 25? Ele está dizendo assim, se porém perseverardes em fazer o mal. Isso quer dizer o quê? Que o povo estava fazendo o quê? Se vocês perseverarem em fazer o mal. Isso aqui, então, quer dizer que o povo estava fazendo o quê? O bem ou o mal? O mal. O povo estava fazendo o mal. Samuel fala tudo que o povo fez, a escolha que o povo fez. Samuel fala, mas eu não vou deixar de orar por vocês. Eu não vou deixar de ensinar vocês o caminho bom e direito. Mas ele está dizendo aqui, mas não perseverem em fazer o mal. Ou seja, Saul e o povo já estavam fazendo o mal. E a gente só vai ver que isso vai crescer. A tal ponto do Espírito do Senhor se retirar de Saul. Sabe, gente? A cereja do bolo de hoje, eu queria ler alguns textos com vocês no Novo Testamento. E bota a cerejinha aí. Que é a cereja do bolo de hoje, gente do céu. Porque nós vemos que muitas vezes nós estamos tentando mudar o nosso exterior. Você pode ir numa igreja e sair toda ungida, né? Receber o óleo da unção e achar que aquilo vai ter algum poder sobre a sua vida. Você pode querer se lambuzar nesse óleo, tomar banho de óleo. Mas se o nosso coração não for transformado, se a nossa mente não for transformada, se a mudança não acontecer de dentro para fora, não permanece, gente. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 28, vamos lá comigo. Meu Deus do céu, gente. Vamos ler alguns versículos, porque vamos soltar as folhinhas da nossa Bíblia. E o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão ligadíssimos, todos apontando para Cristo. Aqui nós estudamos hoje sobre Saul e sobre o exterior, sobre sinais, sobre aquilo que ele falou. Mas um coração que não tinha sido rendido a esse Deus. Romanos, no capítulo 2, versículo 28, diz assim, ó. Meu Deus, olha isso aqui. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Saul não tinha fé suficiente. Saul não tinha fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Saul não tinha fé, ele não confiava em Deus.
E aí ele começou a puxar todo o poderio para o seu próprio braço. E isso vai afastando, né? Mas como nós vimos aqui, eles já estavam nesse mal, né? A gente só vai revelar. E o que é aquilo? É a escolha do homem. E aí, Romanos passa um pouquinho mais para frente. No capítulo 10, versículo 16. Romanos 10, versículo 16 e 17. Fala assim, ó. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela palavra de Cristo, de ouvir a palavra, né? É aquilo que nós estamos fazendo, ouvir a palavra de Deus. Nós lemos aqui tudo. E agora a cereja do bolo de hoje. Gente, Efésios, capítulo 3, versículo 14. Deixa eu me cordinha aqui. Tá baixo, gente? Tô falando baixinho, às vezes Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, a cereja do bolo de hoje. Diz assim, ó. Aqui é Paulo. Olha só. Aqui é Paulo. Fala mais alto, né? Hebreus 11, versículo 6, tá? E aqui a gente tá num texto de Paulo. Inclusive, Paulo também era da tribo de Benjamim, olha só. E o nome de Paulo, né, ele era Saulo. Na verdade, não mudou o nome de Saulo para Paulo. É a mesma pessoa com nome em grego e nome romano, tá bom, gente? É a mesma pessoa, o mesmo nome. Mas é interessante que o nome Saulo vem justamente de Saul. Olha só. E Paulo, ele era da tribo de Benjamim também. Paulo está dizendo aqui assim, ó. Versículo 14 do capítulo 3 de Efésios. Fala assim. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto no céu quanto sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecidos com o seu poder no homem interior. O que é o homem interior? É justamente, né, o nosso interior, o Espírito Santo de Deus em nós, lá dentro. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós só conseguimos entender uma parte, né, desse amor de Deus por nós, quando essa transformação é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é uma vida exterior, é uma vida no interior, no homem interior. Olha isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Sabe, meninos, queridos aqui, né? E amadas. Saul, ele não permaneceu no Senhor. A gente vai ver isso à medida que nós vamos ler. Mas porque faltava o quê? Confiança. Faltava fé no Senhor. Para crer que não era pelo seu braço, mas que era pelo Senhor.
E a gente vai ver isso na história de Saul. Saul é a escolha do coração do homem e não a escolha de Deus. Então eu vou fazer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Então assim, às vezes nós queremos e nós insistimos com Deus para que ele seja o solucionador dos nossos problemas. Deus tem muito além. Deus tinha Davi, né, para o seu povo. E o povo estava querendo Saul. Porque aos olhos, o exterior de Saul era aquilo que o povo queria, mas não era aquilo que o povo precisava. E muitas vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que queremos e não aquilo que precisamos. Então eu coloquei no meu caderninho a data de hoje, a leitura de hoje, palavra, eu coloquei rei e unção. Coloquei essas duas palavras, rei e unção. O versículo, eu coloquei 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Eu coloquei esse versículo. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Gente, Deus fez para ele o seu povo. Um povo que o teria como Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a aplicação, eu fiz a aplicação, nem terminei, gente. Eu estava escrevendo. A aplicação eu escrevi assim: Saul é a resposta do que o homem queria, mas não era aquilo que ele precisava. Olha isso. Saul, gostei dessa parte, vou até ler de novo. É a resposta do que o homem queria, mas não era aquilo que ele precisava. Apesar da unção, dos sinais e das instruções de Deus, isso não foi suficiente para mudar o seu interior, que cada vez mais se rebelava contra o Senhor, manifestando falta de fé e confiança. A oração, eu nem fiz aqui a minha oração, nem escrevi porque não deu tempo hoje de eu escrever minha oração, que eu gosto de fazer antes para já compartilhar, né? Porque é um tempo que eu fico aqui na palavra do Senhor, né? Mas a minha oração vai ser o quê? A resposta a isso, né? A isso que eu vi. Então, assim, o que me chamou muito a atenção, né, nesse texto de hoje é sobre, muitas vezes, aquilo que nós buscamos para saciar a nossa vontade. E eu me contentar, não com aquilo que eu quero, mas eu aprender e desenvolver o contentamento com aquilo que é necessário para mim. Então, a minha oração vai ser nessa resposta. Estou fazendo aqui com vocês, né, agora. Isso, né? Que não adianta eu mudar o meu exterior se o meu interior não for afetado pela presença do meu Deus. O exterior, ele vai ser consequência. Nós já falamos isso, né? Várias vezes aqui. Então, todo o meu exterior e o meu comportamento, ele vai ser consequência daquilo que aconteceu no meu interior. Então, a resposta para isso aqui, que eu vou dar ao Senhor, nessa aplicação, é: Senhor, eu quero, me ajuda a querer obedecer ao Senhor. Eu quero querer obedecer ao Senhor. Eu não quero querer os meus próprios prazeres. Eu quero querer obedecer ao Senhor. Então, que Deus possa colocar esse anseio pela sua presença em querer agradá-lo. Que o Senhor derrame sobre mim o querer agradá-lo. E sabe, o próprio Deus, ele coloca em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, o meu pedido e a minha resposta para o Senhor hoje é que o Senhor possa fazer como Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus, coloca em mim o querer te buscar. Que o meu querer seja dirigido pela tua palavra. Que o meu interior seja afetado pela sua presença. Meu Deus, que coisa mais linda. É sensacional. Essa vai ser a minha oração de hoje.
Amém, gente? Então, eu ainda vou ver se esse sábado nós teremos o nosso devocional com arte, tá? Eu vou ver se vai ter, aí eu vou colocar o post aqui. Mas no domingo nós começamos a nossa série, tá? A nossa série da Paixão de Cristo, a última semana. A última semana de Jesus. E vai estar sensacional, a gente não pode perder. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe. Vou colocar a foto, vou terminar o meu caderninho aqui e vou colocar, tá bom? A foto dele aqui também. Deus abençoe, minha gente.